que depois do embate sobre os preços dos combustíveis, o governo marcou para hoje uma reunião com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Daqui a pouco eu trago informações com a nossa reportagem que está chegando por aí. E além do presidente Lula, estarão presentes também os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que tem trocado farpas e acusações com Prats agora nessa última semana. Até por isso, essa reunião, há uma expectativa de que ela seja mais tensa do que o normal. E o governo deve cobrar novamente o presidente da Petrobras por uma queda nos preços dos combustíveis. Vamos então conversar com o André Anelli, que já vai contar um pouquinho para a gente jogar no debate depois. Aqui. Fala aí, Anelli. Conte rapidamente para a gente poder debater. Um abraço para você. Obrigado, Evandro. Um abraço para você também, a todos aí no 3 em 1 e a todos ligados aqui também na Jovem Pan. Essa reunião aqui no Palácio do Planalto, trazendo então para a sala do presidente Lula, para o gabinete dele, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e também o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Esse encontro acabou agora há pouco, então, aqui no Palácio do Planalto. Eu vejo de onde eu estou uma movimentação de jornalistas com a expectativa de que alguém se manifeste a respeito desse encontro, mas até o momento não existe nenhuma previsão de manifestação nesse sentido. É um encontro realmente importante porque é o primeiro que acontece depois dessa troca de acusações, principalmente entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. A gente relembra que na semana passada, especificamente na sexta-feira, o ministro Alexandre Silveira disse que era preciso dar um puxão de orelha na Petrobras, porque era preciso baixar o preço dos combustíveis novamente. Ele disse que nos últimos 15 dias houve uma redução de cerca de 15% do preço do petróleo internacional e que a Petrobras ainda não havia repassado essa redução para as distribuidoras e, consequentemente, os consumidores. De lá para cá, no domingo especificamente, Jean Paul Prats disse que se o Ministério de Minas e Energia quisesse ditar regras à estatal, deveria seguir a lei de estatais e também as regras específicas da companhia petrolífera. Desde então, se instalou entre eles ali um clima de animosidade, embora isso não seja reconhecido publicamente pelo governo federal, e essa reunião da terça-feira acontece justamente então depois desse clima tenso entre os dois. Até agora, o Palácio do Planalto nega que existe a possibilidade de troca na presidência da Petrobras. Mas a nossa apuração de bastidores aqui, Evandro, é que sim, já existe essa pressão, porque o governo federal quer principalmente manter reduzido o preço dos combustíveis e também tem interesse em relação à política de investimentos da Petrobras, voltada principalmente para a geração de empregos por meio da estatal. Então, essa reunião já terminou diante desse clima tenso, mas até agora ninguém se manifestou e a gente segue apurando nos bastidores. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Se tiver algo, você chama a gente aqui ao vivo. Bom trabalho para você aí em Brasília. Vi uma manifestação de vocês em relação a esse tema e uma das questões que foram apresentadas pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ao Ministério de Minas e Energia é que existe um conselho aqui nessa estatal e que não seria simplesmente definir, olha, baixe o preço imediatamente, Luiz Felipe Dávila. Olha, essa reunião... É que essa história a gente já viu em algum momento, né? E por isso que ela gera... Tamanho temor, assim, né? Exatamente. A gente fala de Petrobras. O que eu digo é o seguinte, é a diferença entre um país onde existe livre mercado e um país socialista. No país que tem livre mercado, o preço do petróleo é determinado pelo mercado e isso, evidentemente, influencia como a Petrobras vai determinar o preço, baseado em mercado. Já num país socialista, é isso. Precisa chamar o presidente da República, o ministro da Fazenda, o ministro de Minas e Energia, o presidente da Petrobras, para definir qual vai ser a política de preço da companhia. É uma coisa inacreditável o retrocesso institucional no país. O Alan Gani já mencionou aqui medidas como foi a decisão monocrática para acabar com a lei das estatais, com a lei, o fim do teto do gasto. E agora essa aí. O governo é que criou esse problema. O governo que inventou a história de abandonar o mercado e o preço de mercado para ele determinar à revelia qual é o preço da gasolina. E é isso que acontece. Crise
Isso não acaba bem, como mostrou bem o governo Dilma Rousseff. Foi essa história de manipular preço, manipular as contas da Petrobras, que acabou fazendo com que a Petrobras tivesse o menor valor de mercado, quase quebrou como empresa, justamente por causa da ingerência política. Fábio Piperno, como que você avalia, então, essa história que poderia ser recontada? E esse novo momento poderia trazer essa história com um final diferente do que a gente acompanhou lá atrás e que, inclusive, levou a Petrobras a arrojar o seu sistema de controle, de compliance e, inclusive, de oferta de cargos ali dentro? Eu acho que o ministro Alexandre Silveira, ele, mais uma vez, toma uma atitude muito ruim quando ele tenta interferir. Os preços, eles têm baixado gradualmente já de mais de um mês para cá. Por quê? Porque, de fato, houve uma oscilação para baixo no preço internacional. E, embora, formalmente, a Petrobras tenha abandonado a PPI, a verdade é que, de certa forma, enfim, a companhia não deixou também de acompanhar esses preços internacionais. Não houve nenhuma oscilação exagerada em relação ao que acontece lá fora. No dia 15 de outubro, a Petrobras alcançou o maior valor de mercado da sua história, 525 bilhões de reais. Aí, alguns dias depois, caiu um pouco, houve até um dia em que o presidente Lula andou falando demais, subiu de novo um pouquinho, ontem estava em 490 e alguma coisa, não tão longe desse recorde. Então, a Petrobras, ela não pode repetir o que aconteceu. Eu estou muito à vontade para falar disso, porque eu criticava, por exemplo, o que ocorria no governo Bolsonaro, quando houve um momento em que caíram vários presidentes em sequência. Houve lá, enfim, o general Luna, que já foi o segundo, aí ele caiu, depois veio outro. E também havia, naquele momento, a pressão por baixar preço na marra. E os presidentes que exerceram um cargo falaram, não, a companhia não... Caiu o presidente, mas a regra era mantida. Essa é a diferença. Havia uma regra que blindava a Petrobras, que era a paridade de preços de importação. Então, acabei de falar. Mas você viu, caía, mas tinha regra. Agora não tem regra. Não, caiu a PPI, mas a companhia continua praticando. É uma coisa, tanto que os preços estão oscilando de acordo com o que ocorre no mercado. E, inclusive, a produção tem aumentado, Alan, porque agora... Não, fala. Desculpa. Não, porque agora, inclusive, na administração do Prats, houve uma política de se aumentar a capacidade instalada das refinarias. Isso, inclusive, está aumentando a oferta. Piperno, sabe qual é o meu ponto? Se tivesse uma regra definida, e não há uma regra definida, essa discussão entre ambos não estaria ocorrendo. Porque o presidente da Petrobras simplesmente falaria, olha, desculpa, não depende de mim. Existe uma regra a ser cumprida. Você pode fazer a pressão que você quiser, que não vai dar certo. Agora, como não há uma regra, ele sabe, o ministro, que ele pode pressionar o presidente da Petrobras. É o mesmo caso da lei das estatais. Como caiu a lei das estatais, na prática, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, então dá para pressionar o político, porque é possível fazer a barganha, é possível fazer o toma lá da cá. A partir do momento que você tem uma regra institucional, você fala, nem que eu queira, não dá porque existe uma regra institucional. E até porque a regra não era tão boa assim. Fala, Segré. Eu não sei se são os ares de Buenos Aires que me deixam mais belicoso, hostil. Mas, Piperno, olha o que você falou, e que tem muita validade, claro. O valor da Petrobras estava em 500 e poucos bilhões, certo? 525, dia 15 de outubro, valor recorde. Maravilha. Aí o presidente fala o que você falou mesmo, definiu como o que não deveria falar e caiu para 490. Não só por causa disso, aconteceram algumas... Tudo bem, pode ser o que for. Estamos falando de 30 bilhões de reais por uma fala, entre outras causas. A minha pergunta, e não é para você, é uma reflexão apenas que eu faço. Por que nenhum dos ministros, o próprio presidente, deputados do PT, simpatizantes do PT, não abrem um negócio, qualquer um, e fazem socialismo, cobram por baixo do preço do mercado e falem com o dinheiro deles, com o dinheiro de vocês, e não com o nosso dinheiro? Por que tem que ter uma empresa estatal
que vai por baixo dos preços que são gerados pela concorrência e faça um desafio. Aquele que está nos assistindo vai carregar gasolina num posto da Petrobras e você vai se surpreender. Em termos gerais, é muito mais caro que os outros da concorrência, mesmo com essa politicagem que fazem. Então, é esse dito de, não, nós cuidamos do pobre, com o dinheiro dos outros, com o nosso não, porque poderia fazer, concorda? Seria lógico que aqueles que defendem o socialismo pratiquem o socialismo, inclusive com o dinheiro deles. Mas isso não aplica, né? 5h31, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês de volta. Um abraço aí para todo mundo. Nas outras plataformas, seguimos. Então eu vou abrir espaço aqui para o Dávila, que quer se manifestar, e o Piperno para responder também a provocação ali do Segré. Segré, você tá ótimo. Esse Malbec com picanha aí em Buenos Aires. Eu me lei. Aliás, por favor, eu espero que você possa trazer em breve garrafas de vinho aqui para a gente. Elas são sempre muito bem-vindas. Conta com Quero isso. montar a minha coleção com vinhos trazidos pelo Dávila de Portugal e vinhos trazidos da Argentina aí por você, viu, Gustavo Segré? Mas olha, eu só vou fazer Dávila. um complemento ao que o Segré falou, que é perfeito. O complemento é o seguinte: esses governos socialistas jogam a regra na lata do lixo. Ao jogar regras na lata do lixo, aumenta a imprevisibilidade. Quanto mais imprevisibilidade existe em relação às regras, maior volatilidade política. E aí, maior a fome do Centrão para dar umas abocanhadas, porque aí cria instabilidade para acalmar as coisas, precisa liberar dinheiro, precisa liberar cargo. Essa é a mentalidade de governos de esquerda. É por isso que cada vez que um governo de esquerda está no poder, é ladeira abaixo. O Piperno até arrumou o traje ali para poder falar agora. Fala, Piperno. Eu quero dizer o seguinte: primeiro, que é exatamente um governo de esquerda que a Petrobras alcançou o seu maior valor de mercado. E agora, quase foi a falência num governo de esquerda também. Pois é, e hoje é o momento mais pujante da vida da empresa. E você acha que é trabalho desse governo? Ela atingiu o maior valor porque é desses 7 meses de governo? Aumentou bastante. Aumentou tá bastante. bom. É só ver. O Alan é um cara de mercado, ele sabe que esse ano a oscilação para cima foi, né, imensa. Mas é que ajudou que o preço do petróleo foi lá para cima. Não, Alan, esse ano caiu, Alan. Esse ano passado chegou a 120, esse ano está em 70 e alguma coisa. Não, recentemente, mas teve um pico. Então, aliás, teve você. Não agora, caiu recentemente, mas você que tá início do ano teve pico. Lembre-se, o ano passado o petróleo chegou a 120, esse ano está na faixa, né, 80, o preço internacional. Vamos deixar ele concluir. Né? Então tem isso também. Segundo, a PPI não era, né, assim, digamos, uma regra perfeita, até porque grande parte, no caso do Brasil, a maior parte dos custos, eles não eram um custo ditado pelo mercado externo, mas custos aqui em real. Tinha isso também. E outra coisa, a produção está aumentando bastante. Isso está fazendo com que, né, o faturamento da empresa ainda cresça mais. E outra coisa, é muito interessante, mais uma vez, é assim, a direita, ela joga para debaixo do tapete tudo que ela fez de errado. Até porque aqui nesse subcontinente chamado América do Sul, né, nos últimos 100 anos, pelo menos em 80% do tempo, os governos foram de direita e não conseguiram formar nenhuma sociedade próspera. Piperno, você teve 3 olhares de soslaio aqui ao mesmo tempo para você, inclusive um olhar virtual ali. Eu só tenho uma pergunta para o Piperno. Segré. Piperno, você acha que o preço da ação da Petrobras subiu porque o governo jogou o preço da paridade internacional no lixo, porque começou a fazer escolha política? É isso que fez a ação da Petrobras subir? Mas ninguém disse isso. Não, eu estou te falando assim. Um conjunto de fatores. Não, mas o conjunto... Mas qual por exemplo, o fato de ter aumentado a produção, o fato das refinarias estarem entregando mais, tudo isso contribuiu. Questão do petróleo, isso não é da noite para o dia, investimentos em refinaria, isso não é feito em 3, 6 meses. A política das refinarias mudou, ou seja,
aumentou-se a capacidade instalada porque a política Piperno, mas isso não é da noite... Tudo bem, mas isso não é da noite para o dia, todas essas movimentações da Petrobras. Essas decisões foram tomadas... Outro ponto. É verdade que o preço do petróleo estava muito maior no ano passado por conta de Rússia e Ucrânia. Mas ele continua em patamares elevados. Caiu bem recentemente. 120, mas se a gente, 80. mas se a gente pegar até pouco tempo no início do conflito, estava 100, próximo de 100, o barril do petróleo. Não nesse governo. Mas, enfim. Mas tudo bem. Agora, a Petrobras, no governo Dilma, quase foi à falência. É verdade. E não é? Agora, o que eu quero dizer é que a Petrobras hoje colhe lucros. Aliás, o ano passado foi lucro recorde, dividendos recorde. A empresa que mais distribuiu dividendos no mundo. 2020. Não. Sim, senhor. Não. Sim, senhor. Então vou... Mas o que eu estou querendo dizer... Permita-me, Piperno. Vocês querem discutir esses dados, principalmente em relação à cotação de petróleo e também aos lucros? Não. A gente faz o levantamento e traz aqui para vocês, para que isso não fique só no campo da discussão. Mas só um pouco. 5 vezes mais... Piperno, mas assim, não é da noite para o dia. A Petrobras quase foi à falência e aí ela foi recuperada, governo Temer, governo Jair Bolsonaro, e agora eles colhem esse fruto. Vamos ver daqui 2, 3 anos. Vamos ter essa discussão. Tudo bem. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, a empresa de petróleo mais rentável do mundo é a Saudi Aramco, que, aliás, vai se tornando a maior empresa do mundo, juntando todas e tal, e com um detalhe, é uma empresa de um governo. Só para a gente finalizar aqui, eu queria só te fazer uma pergunta, Piperno. Só o fato de haver uma discussão com interesse de interferência desse modo nos preços da Petrobras te traz algum tipo de preocupação? Para isso, esse tipo de discussão não deveria acontecer. Até porque a gente está falando de uma empresa que está saudável, entregando resultados satisfatórios e não tem porque um ministro, aliás, um mau ministro querer palpitar. Um ministro em relação ao qual eu já fiz muitas críticas, até porque foi um ministro que agiu mal naquele momento do apagão, quando 24 horas depois, menos que isso, ele convocou uma coletiva e parece que ele já tinha quase todo o diagnóstico. Segré, quer arrematar algo para a gente ir para o próximo assunto? Não, se tivesse aí, daria um beijo no Piperno. Maravilhoso o que ele falou, tá perfeito. Meu Deus do céu. Esse argentino está romântico. A Argentina mexe com você mesmo, hein? Está romântico.